Então, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 27 até o 30, palavra do Senhor para os nossos corações. Você que está em casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia, aproveite esse tempo para meditar na palavra do Senhor junto conosco. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos orar? Ó Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra e ela encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a nossa instrução nesta manhã. Ó Deus, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo que inspirou esta palavra agora possa estar me iluminando, enchendo o meu coração de luz, de discernimento, de intrepidez para ministrar a Tua palavra, e também que o Teu Espírito Santo venha pairar sobre a igreja do Senhor aqui reunida e sobre aqueles que estão em casa, nos dando a real compreensão desse texto. Fala conosco, meu Pai, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, e não pura e simplesmente aquilo que nós queremos. Que a mesma revelação que chegou na vida de Pedro de forma sobrenatural possa chegar na vida de cada um de nós nesta manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E nós sabemos que o Evangelho de Marcos trata sobre a história de Jesus. Marcos está trazendo para nós a história do nosso bendito Salvador. Marcos tinha um propósito com o seu evangelho, narrando essa história: provar para os cristãos daquele primeiro século, em especial aqueles que viviam em Roma, que Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, era de fato o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, aquele sobre o qual haviam falado os profetas, que ele é o cumprimento das profecias. Marcos tem esse propósito, desde o início ele vem narrando a história de Jesus para provar que ele é o Cristo, ele é o Messias. É interessante que Marcos abre o relato afirmando isso. Ele tinha convicção disso. Ele sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o enviado. O Pai, por ocasião do batismo, testemunha isso. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. A Ele ouvi. Os demônios já entenderam isso. Os demônios reconheceram que aquele que estava diante deles e que estava invadindo o seu território era de fato o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mas os homens, na sua grande maioria, estavam se opondo, estavam levantando empecilhos, estavam perseguindo o Senhor Jesus. Os próprios discípulos, como um todo, ainda não tinham um conhecimento pleno a respeito de Jesus. Em alguns momentos eles tinham os olhos como que fechados, cegos. Eles não tinham esse discernimento a respeito de Jesus. É preciso que Jesus vá cada vez mais se revelando, mostrando,
mesmo diante dos milagres, mesmo diante das pregações, mesmo diante de tantas coisas que o Senhor havia feito, os discípulos ainda não têm esse conhecimento completo. Pois bem, aqui no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, no texto que nós acabamos de ler, nós chegamos no ponto culminante do Evangelho, no clímax do Evangelho, no propósito principal do Evangelho de Marcos. Porque aqui vai ser revelado de forma clara, e isso para os discípulos, a partir da pessoa de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Então, a história de Jesus no Evangelho de Marcos, ela alcança o ponto mais alto, o clímax do propósito, aqui nesse texto. Nós estamos no texto que é a dobradiça do Evangelho. Nós estamos aqui literalmente no meio do Evangelho de Marcos, no meio da história, no meio do escrito de Marcos. E nesse meio nós temos a revelação que Marcos queria transmitir para os seus leitores. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o cumprimento das profecias. Aquele homem, Jesus de Nazaré, aquele homem que andou entre nós, que viveu entre nós, aquele homem simples, ele não era pura e simplesmente um homem, ele era o Messias de Deus, o Filho de Deus. Então aqui é o clímax, é o ponto principal do Evangelho. Vamos olhar para o texto. Eu já preguei esse texto aqui na igreja quando nós ministramos o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus. E eu lembro que quando nós chegamos nesse texto, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, eu preguei pelo menos umas 10 mensagens naquele texto, porque nós ressaltamos a confissão de Pedro, o fato de quem é a pedra nesse texto, porque lá em Mateus é mais detalhado, e Jesus vai dizer, olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, só sobre esse texto que falava sobre a pedra, eu lembro que eu preguei uns 5 sermões. E aqui no Evangelho de Marcos, o texto é resumido. Então, nós não vamos pregar 5 sermões ou 10. Nós vamos acompanhar a sequência de Marcos. Muito embora eu vou precisar trazer à memória dos irmãos algumas coisas que nós já falamos em outros sermões, quando estávamos pregando Mateus, porque é um texto paralelo. Mas vamos lá, olha o que é que diz aqui, versículo 27, e vamos extrair daqui lições para a nossa vida. Então, ou seja, após aquele episódio anterior, da cura do cego lá em Betsaida, Jesus havia mandado o cego para casa, ele disse, não entre na aldeia, vá para a sua casa. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. É muito importante você não confundir aqui a Cesareia, porque existia a Cesareia de Filipe, que é essa aqui, e existia também a Cesareia Marítima, outra Cesareia. Essa Cesareia aqui, ela fica a mais ou menos 40 quilômetros de Betsaida. Ela fica no sopé do Monte Hermon, perto ali do início do córrego, do Rio Jordão. E essa Cesareia aqui, ela foi embelezada por Filipe, Herodes Filipe, e ele, assumindo o governo daquela região, ele resolveu dar uma embelezada na cidade, organizar aquela cidade, e ele vai homenagear César, imperador romano. Era muito comum naquela época, quando um procurador, um prefeito, um governador de uma província, ele assumia uma determinada região, uma determinada província, uma cidade, para cada vez mais conseguir favores do imperador. Lembre-se que aqui nós estamos no contexto do Império Romano, do domínio do Império Romano. Então, quando um governante de uma região, ele assumia aquela região, ele recebia essa graça do imperador de lhe dar uma região
para que ele pudesse dominar. Quando ele assumia, geralmente ele gostava de homenagear o imperador em alguma coisa, ou colocando o nome da cidade, ou fazendo um anfiteatro, um templo, alguma coisa nesse sentido. E aqui, Herodes Filipe, ele vai batizar esta cidade ali, que num primeiro momento era uma cidade que homenageava ao deus Baal. Ele vai mudar o nome e vai colocar Cesareia de Filipe. Ele tanto homenageia a si mesmo, como também homenageia ao imperador. Então, por isso que é chamada de Cesareia de Filipe. Muito embora lá atrás era uma cidade que homenageava ao deus Baal. O que é importante a gente saber dessa cidade para a gente entender o texto que nós estamos lendo? Não é por acaso que Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai chamar a atenção para o fato de que Jesus, olha como é que diz o texto. Então, Jesus e os seus discípulos partiram de Betsaida para as aldeias de Cesareia de Filipe. Por que ele está dando destaque a essa cidade? É só porque era uma cidade que homenageava o imperador, que homenageava Herodes Filipe? Será que é só por causa disso? Por que será que é exatamente nessa cidade que Jesus vai levantar essa pergunta? Quem diz o povo que eu sou? Por que será que nessa região é que nós vamos ter essa pergunta? Como eu disse, ela ficava no extremo norte, 40 quilômetros de Betsaida, lá próximo ao monte Hermon. Por que será? Quando a gente vai estudar sobre essa cidade, Cesareia de Filipe, a gente vai olhar um pouco o contexto. Como eu disse, no primeiro momento, essa cidade, ela, por exemplo, ela tinha muita ligação com o paganismo, e chegava-se a adorar naquela cidade Baal. Mas não era só Baal. Ali também se adorava ao deus Pan. Ali existia um templo ao imperador. Você que conhece a história do Império Romano, você sabe muito bem que os imperadores, sobretudo César, ele era adorado como Deus. Então havia ali em Cesareia de Filipe cavernas onde os deuses pagãos eram adorados. Havia ali uma idolatria desenfreada, e havia ali também culto ao imperador. Havia ali cerimônias, celebrações que adoravam deuses pagãos e adoravam também ao imperador. Havia uma mistura ali, um sincretismo religioso muito grande. Alguns estudiosos chegam a dizer que quando você andava naquela região, você via cavernas, você via nos montes, você via nos lugares todo tipo de ídolo, de postes ídolos, de imagens para ser adorada. Então existia assim uma multidão de deuses naquela região, e Jesus está indo para aquela cidade, e no caminho, já vendo esses deuses, essas imagens, esses ídolos, esses cultos que eram prestados, ele vai levantar essa pergunta para os discípulos. Dá para os irmãos entenderem o contexto? Por que que Marcos está chamando a atenção para o fato de ser Cesareia de Filipe? Por causa de uma idolatria desenfreada, por ser uma cidade e uma região eivada de deuses, de ídolos, de paganismo. Por isso que Marcos está chamando a atenção para o fato de ser Cesareia de Filipe. Pois bem, Jesus está indo para essa região, contemplando tudo isso. Diz o texto que Jesus faz a pergunta das perguntas. Todos nós já respondemos muitas perguntas. Perguntas que têm a ver com vestibular, com concurso, com tantas coisas. Mas, talvez, você não tenha noção ainda de que a pergunta das perguntas é essa aqui.
quem diz o povo que eu sou? Olha como é que o texto diz. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho para aquela aldeia, no caminho daquela cidade, vendo tudo aquilo que estava ao redor, idolatria desenfreada, ele pergunta: quem dizem os homens que sou eu? Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, porque isso aqui é muito importante. Jesus não está aqui fazendo uma pesquisa de marketing. Jesus não está medindo o seu Ibope. Jesus não está aqui querendo saber como é que está a sua popularidade. Jesus não está aqui usando de estratégia, como os homens usam, para chegar à conclusão: como é que eu estou aí na fita? Será que eu estou bem? Será que eu tenho a fama devida e aquilo que eu almejo? Não é isso aqui. Não é esse o ponto. Jesus não está fazendo pesquisa de marketing. O ponto aqui, meus irmãos, é que se você olhar no verso anterior, nos versos anteriores, os discípulos ainda estavam com os olhos fechados em relação à pessoa de Jesus. Ainda existia como que uma cegueira. Por isso que ele diz assim: tendo olhos não vês? Vocês não estão vendo? Mesmo diante da multiplicação de pães e peixes, mesmo diante de tantos milagres, de tantas coisas, vocês ainda não compreendem? Vocês ainda não caíram a ficha? Veja que coisa interessante, meus irmãos. Aqui Jesus levanta essa pergunta para abrir os olhos dos discípulos, para trazer luz ao coração dos discípulos. Como eu disse, esse aqui é o ponto mais alto do Evangelho de Marcos. É onde ele alcança o seu propósito, o seu objetivo, de mostrar que Jesus é o Cristo, é o Messias. Até aqui existe como que um mistério, um segredo. Lembra que eu já falei diversas vezes aqui, há em Marcos, no relato de Marcos, aquilo que os teólogos chamam de segredo messiânico. E nós vamos ver aqui no final desse texto que esse segredo ele vai permanecer para as outras pessoas, pelo menos por um tempo, porque Jesus não quer adiantar essa revelação do segredo. Ele sabe que precisa cumprir todo um processo. Então existe sim um segredo messiânico no Evangelho de Marcos. Jesus vai se revelando aos poucos. Jesus vai dando flashes da sua divindade a partir de determinadas ações, momentos, curas, milagres. Esse segredo messiânico ele vai sendo trazido à tona paulatinamente. Mas aqui ele ficou claro para os discípulos. E é interessante que é nesse contexto de idolatria, de paganismo, de tantas coisas que existiam naquela região. Então Jesus faz a pergunta das perguntas: quem diz os homens que sou eu? Eles estão a caminho, eles estão indo, e aí Jesus para em determinado momento, em determinada ocasião, e diz assim: deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem diz os homens que sou eu? Os discípulos, os apóstolos, eles pararam um pouco e aí eles responderam: olha, Senhor, uns dizem, né, como diz lá em Mateus, e responderam: uns dizem que tu és João Batista. Marcos aqui resume, né? E responderam: João Batista. Outros dizem que tu és Elias, mas outros, alguns dos profetas. E Mateus acrescenta: e outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. Essa era a opinião do povo a respeito de Jesus. Diante das suas pregações, dos seus milagres, do seu ministério, qual era a visão que o povo tinha de Jesus? Qual era a opinião que eles tinham? Eles olhavam para Jesus
ou como João Batista, e aqui é uma visão mais mística, uma visão que, por exemplo, é de Herodes, quando ele soube que Jesus estava pregando, fazendo milagres e tal, ele disse: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Por quê? Porque Herodes sabia que João era um homem de Deus, era um profeta, era o escolhido do Senhor, e ele havia matado João de forma injusta. E ele não teve paz depois da morte de João. Então, quando Jesus aparece pregando, fazendo curas, milagres, esse é João, que ressuscitou. Preste atenção que aqui não tem nada a ver com reencarnação. Algumas pessoas querem pegar esse texto aqui, quando fala de João, de Elias, para dizer que eles estavam defendendo reencarnação. Não é. O ponto aqui não é esse. Não é metapsicose, nem tampouco transmigração das espécies, nada disso. Não é reencarnação. Aqui eles pensavam que era ressurreição, é diferente. Ele ressuscitou dos mortos e por isso está operando nele forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, é Jeremias, alguns dos profetas. Ou seja, nós estamos tendo de volta aquele período profético de Israel, um período extremamente importante de Israel, quando Deus levantava profetas. E olha que eles estão dando aqui nomes dos maiores profetas, dos maiores nomes da história: João Batista, Elias, Jeremias. Porém, meus irmãos, essas opiniões do povo a respeito de Jesus eram opiniões equivocadas. Porque eles estavam olhando para Jesus como um mero mestre, pregador, um profeta, um enviado de Deus com uma função profética. Mas isso não era o todo da história. Então a opinião desses homens, do povo daquela época a respeito de Jesus, não era correta. Por quê? Porque eles só estavam destacando uma parte, um aspecto da vida de Jesus. Ele é um profeta. Muito embora eles estão dando nomes aqui, como eu disse, nomes da história de Israel, que são extremamente importantes e que estão na prateleira de cima. Jeremias, Elias, os outros profetas, o próprio João Batista. Mas aquele povo estava errado. Presta atenção nisso aqui, meu querido irmão e minha querida irmã. Jesus não é um mero profeta, como foi Jeremias, como foi Elias, como foi João Batista, como foi para alguns Maomé, Buda e tantos outros. Cuidado quando você resumir a pessoa de Jesus a um mero profeta, como foram os profetas veterotestamentários. Cuidado com isso. Ele foi um profeta? Foi. Mas você não pode definir ou resumir Jesus como um profeta somente. Resumir aqui. Isso aqui é muito sério. Porque ainda hoje, as opiniões que as pessoas têm a respeito de Cristo, elas são, na grande maioria das vezes, infundadas ou incompletas. Por exemplo, há poucos dias eu estava na livraria e eu vi um livro assim: Jesus, o maior revolucionário da história. É claro que escrito por um esquerdista defendendo a ideologia de esquerda e querendo mostrar Jesus como um grande revolucionário. Isso é um crime, um erro, você resumir Jesus a um revolucionário, um mero revolucionário, sobretudo impingindo nele, que viveu lá no primeiro século, uma ideologia dos nossos dias, jogando daqui para lá algo que não tem nada a ver com a época de Jesus, nada a ver. Quer ver outra coisa? Jesus, o maior filósofo, o maior psicólogo que já existiu, e títulos e mais títulos que vão dando para a pessoa de Jesus,
e resumem a pessoa de Jesus a algo que a palavra de Deus não coloca. Não coloca. Jesus não é um mero profeta, Jesus não é um mero revolucionário, Jesus não é o maior psicólogo que já existiu, o maior filósofo, o ser mais iluminado como os espíritas, a primeira criação de Deus, como dizem os testemunhos de Jeová. A gente precisa ter cuidado, meus irmãos, porque não é só porque a pessoa está usando o nome de Jesus que ela está definindo Jesus corretamente. Você tem que perguntar, qual é o Jesus que você crê? Olha, Jesus para mim é o maior líder da história da humanidade. Sim, o que mais? Não, para mim ele foi um grande líder. Sim, mas o que mais? Está faltando alguma coisa. Ele foi um grande líder? Foi. Mas você não pode resumir ele a isso. E eu sei que você sabe que talvez não existiu doutrina mais controvertida na história do cristianismo do que a doutrina da cristologia. Quando a gente estuda a cristologia, nós vemos que se tem um tema que foi controvertido, que causou vários concílios, vários debates na história da igreja, é exatamente a questão da cristologia. Jesus é homem e é Deus. Como é que é essa relação? Jesus é a primeira criação de Deus e por aí vai. Então você tem na história da igreja debates e mais debates, concílios e mais concílios, para chegar à conclusão a respeito da pessoa de Jesus. Ele não é um mero homem, ele é Deus encarnado. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem, que assumiu a forma humana. Mas o que eu estou dizendo para você aqui é que cuidado com opiniões equivocadas a respeito de Jesus, seja da história da igreja, desde os primeiros séculos, seja dos nossos dias, quando está se dando uma definição de Jesus que não é a definição bíblica, escriturística a respeito dele. Então eles disseram, olha, é um dos profetas, é Elias, é Jeremias, é João Batista, é um dos profetas. Eram títulos honrosos, mas incompletos e também equivocados. Só que até aqui a coisa está tranquila, né? Porque uma coisa é a opinião dos outros a respeito de Jesus. Ele diz assim, o que é que o povo está dizendo que eu sou? O que é que as multidões estão falando a respeito de mim? Quem dizem os homens que eu sou? João Batista, Elias, alguns dos profetas. Então, agora Jesus vai se voltar para os discípulos, e era aqui onde ele queria chegar. Então, lhes perguntou, agora eu não quero saber a opinião dos outros, das multidões, das pessoas lá de fora, eu quero saber a opinião de vocês. Então lhes perguntou, mas vós, olha o mas aí, o contraste, mas vós, quem dizeis que eu sou? Opa! Uma coisa é Jesus perguntar o que estão falando sobre ele. Foi fácil para os discípulos responderem, olha, Senhor, o que nós estamos ouvindo aí das pessoas é que o Senhor é um grande profeta, é que o Senhor é o Elias, é o Jeremias, é João Batista, que o Senhor é iluminado, que o Senhor é o maior psicólogo, que o Senhor é o maior filósofo, que o Senhor é um ser iluminado, espiritual, uma reencarnação, isso, aquilo, outro. Ok, mas e você? O que você diz? Você como crente, você como discípulo de Jesus, como servo de Jesus, você como membro da igreja presbiteriana do Pirangi, você que já entregou a sua vida a Jesus, se eu perguntar para você, quem é Jesus para você, qual vai ser a sua resposta? Essa pergunta é fundamental. Quem é Jesus para você? Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês?
após todos esses anos, após todo esse contexto, após tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que já aconteceu até agora, o que vocês pensam a meu respeito? Qual é a definição que vocês têm de mim? O que é que vocês dizem sobre a minha pessoa? E agora, meus irmãos, como eu disse, o Evangelho de Marcos, ele está chegando ao ponto, ao clímax, ao auge, porque era aqui onde Marcos queria chegar. Ele está contando a história de Jesus, e ele está querendo provar que Jesus não é um mero homem, que Jesus de Nazaré era Deus, era o Filho de Deus, o Messias. O Pai já testemunhou, os demônios já testemunharam, e agora ele quer provar isso através do testemunho dos discípulos, daqueles que andaram com Jesus, que comeram com Jesus, que conviveram com Jesus já há alguns anos. O Pai testemunhou, o próprio Marcos, no início do Evangelho, testemunha, os demônios já estão testemunhando, mas a questão é, para os discípulos, caiu a ficha? Para os discípulos, eles entenderam, eles têm a compreensão correta a respeito de Jesus? Os demônios sabem. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabem. O Pai, por ocasião do batismo, disse: este é meu filho. A questão é, os discípulos, e os apóstolos, e Pedro, e Tiago, e João, e aqueles homens que andaram com Jesus, o que vocês pensam a meu respeito? Qual a visão que vocês têm sobre mim? Meu querido irmão e minha querida irmã, você que está aqui, você que está em casa, se você não respondeu essa pergunta ainda, eu quero dizer para você que você precisa responder, e de forma clara, objetiva. Quem é Jesus para você? Porque dependendo da sua resposta, vai fazer toda a diferença em todas as áreas da sua vida. O que você veio fazer aqui nesta manhã depende da resposta a essa pergunta. A maneira como você vive no seu dia a dia depende da sua resposta a essa pergunta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Se eu perguntar de forma objetiva, quem é Jesus para você? Qual vai ser a sua resposta? E eu espero que a sua resposta não seja como a resposta da multidão, que a sua resposta não seja como a resposta dos ímpios, dos que não conhecem a Deus, dos que não têm uma vida de intimidade com Deus. Eu espero que quando alguém perguntar para você quem é Jesus, você não diga assim: Jesus é o grande mestre, Jesus é o maior líder, o maior filósofo, o maior psicólogo e por aí vai. Eu espero que você não tenha esse tipo de resposta rasteira, humana, sem a revelação de Deus, sem a compreensão bíblica correta a respeito de Jesus. Agora, olha o que é que diz o texto. Então Jesus faz a pergunta, aí diz: respondendo Pedro. Quando a gente lê o texto, a ideia é que Pedro aqui, como líder, ele está falando em nome dos demais. Talvez eles conversaram, chegaram à conclusão, e aí Pedro, como líder, como cabeça do colégio apostólico, como a gente vai ver ao longo da história bíblica, Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, recebendo a revelação do Pai, Pedro vai responder: tu és o Cristo. E Mateus vai dizer que ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro. Olha a resposta que Pedro acabou de dar. Agora é interessante que aqui Marcos resumiu muito. Mas vá lá para Mateus, capítulo 16, e veja que o texto é mais completo e nos ajuda a entender melhor o que aconteceu aqui. Olha Mateus 16, verso 13 em diante,
para a gente entender a resposta de Pedro e por que essa resposta é tão importante. Diz assim, Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que resposta Pedro deu. E Marcos, como eu disse, está aqui atingindo o clímax, o propósito do seu livro. É aqui onde ele quer chegar. Esse é o propósito do Evangelho de Marcos. Jesus de Nazaré não é um mero homem, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. E a resposta de Pedro foi algo tão extraordinário que Mateus registra. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que Jesus, ele exulta e exclama mediante aquela resposta de Pedro. Jesus, diante da resposta de Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele exulta, ele exclama dizendo assim: bem-aventurado és, feliz, super feliz, você é uma pessoa bem-aventurada, Pedro. Sabe por quê? Porque você é filho de Jonas. Bem-aventurado és, Simão Barjonas. Você é filho de Jonas. Você é filho do homem no sentido de comum. Você é um mero ser humano. Você é um homem, Pedro, fraco. Você é filho de Jonas. Mas o que você acabou de responder, Pedro, não é fruto do seu intelecto. O que você acabou de responder, Pedro, não é fruto das suas leituras acadêmicas. O que você acabou de responder, Pedro, não é fruto de um concílio, de um debate teológico. O que você acabou de responder, Pedro, não tem condições de vir do homem. É de Deus, foi o Pai que te revelou. Foi o Pai que te revelou. Então, por isso você é uma pessoa bem-aventurada, Pedro. Porque mesmo sendo homem falível, fraco, como todos nós somos, limitados, você recebeu, Pedro, a revelação mais preciosa que a humanidade poderia ter, de que aquele que estava ali, diante dos apóstolos, aquele homem, filho de Maria, de José, aquele carpinteiro de Nazaré, era de fato filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Isso não veio, meus irmãos, como fruto de estudo, de leitura, de pesquisa. Isso não é fruto da mente humana. Jamais. A mente humana jamais conseguirá, sem a ação do Espírito, sem a iluminação do Espírito, sem a ação de Deus Pai, a mente humana jamais conseguiria chegar a este ponto. As elucubrações humanas, os pensamentos humanos jamais alcançariam isso aqui. Então, quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, foi algo tão extraordinário que Jesus disse: não foi carne, não foi sangue, não veio de você, foi o Pai que revelou, e por isso você é bem-aventurado. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que, e Marcos resume muito bem, quando ele diz assim, que Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer, que é muito importante. Hoje, quando nós falamos de Jesus, a gente coloca assim: Jesus Cristo.
E tem muita gente, ou na mentalidade popular, que acha que Jesus é o nome e Cristo é simplesmente um sobrenome. Renato tal, Diogo Jorge, Júlio Camilo, né? Nome, sobrenome. Aí a pessoa vê lá, Jesus Cristo, aí acha que é nome e sobrenome. Não pense assim. O nome dele é Jesus. Esse é o nome. O Emanuel, o Deus conosco. Agora, Cristo não é sobrenome. Cristo é um título de honra, um título que vai definir a pessoa de Jesus. Então, quando nós lemos Jesus Cristo, nós não estamos lendo o nome e o sobrenome, nós estamos dizendo que Jesus de Nazaré é o Cristo. E essa palavra Cristo, Christos, em grego, ela vem do hebraico, do Messias hebraico, o enviado. Essa palavra, ela significa ungido. Ela aparece lá no livro de Daniel, que o Messias, o enviado, seria o ungido de Deus para todas as nações. E quando você vai olhar no contexto do Antigo Testamento, meus irmãos, quem era ungido no Antigo Testamento? Ele é ungido. Quando ele diz assim, tu és o Cristo, tu és o ungido, o Filho de Deus, o Messias, o prometido. Mas neste título, nesta palavra que Pedro está utilizando, não da mente dele, porque ele era um pescador, nem formado era, analfabeto. E mesmo que fosse formado, não ia fazer diferença, ele podia ser doutor, como Paulo, que era doutor, mas não conhecia Cristo, foi preciso Cristo se revelar a ele. Quando ele diz assim, tu és o Cristo, isso aqui fez diferença, por quê? Porque ele disse assim, tu és um ungido. E o que está por trás dessa palavra é não só o messiado, ou o messianismo de Jesus, mas o que está por trás dessa palavra é que, quando você olha o Antigo Testamento, quem era ungido no Antigo Testamento? Aí você vai ver, primeiro, os profetas. Então a resposta de Pedro, quando ele diz assim, tu és o Cristo, tu és ungido, ele está dizendo assim, tu és profeta. Mas não é um mero profeta. Não é apenas um Jeremias, um Elias ou um João Batista. Jesus é o profeta, aquele sobre o qual o próprio Moisés havia falado que o Senhor levantaria um profeta em Israel, e que o povo deveria ouvir esse profeta. Então, quando ele diz assim, tu és o Cristo, tu és um ungido, e os profetas eram ungidos, então ele é um profeta. Qual era a função do profeta? A função do profeta era trazer ao povo a palavra de Deus. O profeta tinha essa missão dada por Deus. Muita gente acha que o profeta é aquele cara que adivinha o futuro. Até hoje nas igrejas, fulano é, olha, profeta. A profeta fulano é a que adivinha. Não, no Antigo Testamento isso era vidente. E se existisse no povo de Deus era para ir para a pedra. Era para levar a pedrada. Principalmente quando um profeta falava algo e não se cumpria, pedra nele. Já pensou se essa prática fosse adotada hoje? Ia faltar pedra nas cidades. Porque o que tem de profeta de meia tigela aí, profetizando as coisas, é brincadeira. Mas ele é o profeta. Ele é ungido como profeta, ou seja, ele traz a palavra de Deus. Ele é aquele que é a boca de Deus para o povo. Mas havia outro grupo que era ungido no Antigo Testamento. Os sacerdotes. Em especial, os sumos sacerdotes. Então, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o ungido, ele está dizendo, você foi ungido como profeta e você é ungido como sacerdote. Qual era a função do sacerdote?
A função do sacerdote era diferente do profeta, que o profeta ele era um homem que era a boca de Deus para o povo. O sacerdote era a boca do povo para Deus. Enquanto o profeta vinha de Deus para o povo, o sacerdote vinha do povo para Deus. Era o que representava o povo, apresentava os sacrifícios, intercedia pelo povo, clamava pelo perdão. Essa era a função do sacerdote. Então Jesus, ele é ungido não só como profeta que traz a palavra de Deus, a revelação de Deus, mas ele é o Cristo, ele é ungido como sacerdote, como aquele que nos apresenta ao Pai, que nos leva ao Pai, que intercede por nós e que apresentou um sacrifício santo, perfeito, único, Ele mesmo. Ele mesmo é o sacerdote, Ele mesmo é a oferta, Ele mesmo é o sacrifício perfeito e agradável ao Pai. Mas a terceira pessoa que era ungida era o rei. E o rei, quando ele era ungido, ele, a partir daquele momento da unção, que ele recebia a unção, ele tinha o poder, o governo absoluto sobre aquele povo. Quando Pedro está dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, ele está dizendo assim: tu és ungido como profeta, tu és o sacerdote e tu és o rei, mas não um mero rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso que Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão, não foi carne, não foi sangue que te revelaram, você é filho de Jonas, você é um pobre pescador, mas foi o meu Pai que está nos céus que revelou a você a grandeza da minha pessoa, quem de fato eu sou. Ele é Jesus Cristo, Ele é ungido de Deus, Ele é o Messias, Ele é o enviado do Pai, Ele é o profeta, o sacerdote e o rei. É por isso, meus irmãos, que nós não temos mais profetas nos nossos dias, porque Jesus já é o profeta. Nós não temos necessidade de sacerdotes nos nossos dias, porque Jesus é o sacerdote. Todos os sacerdotes e profetas do Antigo Testamento apontavam para Ele. Tem o cumprimento nele, encontra o clímax nele. O pastor não é um sacerdote. O sacerdote existe na Igreja Católica, porque eles entendem que a missa é um sacrifício que está sendo oferecida a Deus, toda ocasião que é celebrada. Então, ele é um sacerdote. Ele é o meio entre o povo e Deus. E ele, fazendo isso, ele está assumindo a função que é de Cristo. Só existe um caminho, um meio do homem chegar a Deus, não são sacerdotes humanos, é o nome de Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Então o pastor não é um sacerdote. Eu não estou aqui entre vocês e Deus. Nada disso, nada disso. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é essa ponte que nos liga ao Pai. É Ele que nos liga ao Pai. E Ele é o Rei Supremo, o Rei Absoluto, o Rei da Igreja. Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui para vocês, principalmente nós que somos reformados presbiterianos. Cuidado quando você disser para as pessoas: olha, a nossa igreja ela tem um regime democrático representativo. Cuidado quando você disser isso. É preciso a gente ter muito cuidado. Porque o regime da igreja de Cristo não é democrático. Nunca foi e nunca será. O regime da igreja de Cristo é monárquico. A igreja tem um rei. E o rei da igreja não é o pastor. O rei da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é o rei da igreja. Ele é quem é o rei que domina sobre tudo e sobre todos.
Então não existe, preste atenção no que eu vou dizer aqui, talvez escandalize alguns. Não existe democracia na igreja de Deus. Existe monarquia, existe um rei que comanda, que domina, que é senhor sobre tudo e sobre todos. Cuidado com essa ideia de democracia. Aquilo que deve ser feito na igreja não é porque a maioria decidiu, não é porque o pastor decidiu, ou porque o conselho, ou porque a irmã A, B ou C decidiu. Tudo que é feito na igreja tem que ser perguntado: o que o rei quer? O que o nosso rei quer? Pastor, então o nosso sistema está errado? Não, não é que o nosso sistema está errado. Porque quando a gente se reúne para eleger pastor, presbítero, para tomar decisão, para vender o prédio, para alugar, a ideia da assembleia é, através da votação, a gente entender que Deus direcionou a igreja para tomar aquela decisão. Daí a igreja deveria orar, pensar, refletir, jejuar, e na hora que você desse o seu voto, você está consciente de que o que você está fazendo ali foi Jesus que mandou, foi vontade de Deus. Você leu a palavra, você orou, você considerou todas as coisas e você entendeu, a vontade de Jesus é essa aqui, é que eu vote nesse pastor e não nesse presbítero e não nesse diácono e não nesse, é que eu vote nessa direção aqui nesse assunto. Então, aí nós entendemos que após a votação, a vontade do Senhor foi feita porque a igreja votou dessa forma. Eu sei que na prática, em muitas igrejas, isso não acontece. As decisões são tomadas na politicagem, na calada da noite, nos telefonemas, nos grupinhos e não em oração. Mas é o nosso desafio, meus irmãos. É o nosso desafio. É não agirmos como o mundo, não termos a politicagem do mundo. Agirmos levando em consideração, a igreja tem um rei, um dono. O dono da igreja não é o pastor Diogo, não é o pastor Enoque, não é a família fundadora, não é ninguém. O dono da igreja é Jesus Cristo e acabou. Diogo passa, Enoque passa, você passa e a igreja fica. E o dono é Jesus. É Jesus. Por isso que ele é o rei. Ele é o rei. Calvino dizia que o púlpito é o trono de onde Deus governa o seu povo. A autoridade, meu irmão, eu estou aqui numa posição mais alta e o púlpito está no centro, não é por causa da figura do pastor, por favor. Jamais. Jamais. Mas o púlpito está no centro, o pastor está no lugar mais alto e a Bíblia está aberta, por quê? Porque a igreja, ela é dirigida pelo seu rei, por Cristo. Daí, qual é a função do pastor? É ler o testamento do rei, que está aqui, a palavra do rei, do jeito que ela está, e passar para a igreja qual é a vontade do rei, do dono. Por isso que Calvino dizia que o púlpito da pregação da palavra é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Porque quando o pastor, ele sobe no púlpito, ele lê o texto, ele interpreta o texto da forma correta. Não é o que ele pensa, é o que o rei disse. É o que o rei falou. Então, quando o pastor interpreta da forma correta e aplica na vida da igreja, é o rei governando e dirigindo o seu povo. Agora, se o pastor sobe no púlpito e ele lê o texto, interpreta errado, ou ele nem lê o texto, é conversa fiada da parte dele, é o que ele pensa, não é mais Jesus que está dirigindo a igreja, é o homem. E se é o homem, meu irmão, você não deve nenhuma obrigação para com homens. Você já foi liberto em Cristo Jesus. Lembra quando você é batizado na igreja presbiteriana? Você promete submeter-se às autoridades da igreja, desde que elas estejam de acordo com as Sagradas Escrituras. Aí você diz sim. Se o pastor sobe no púlpito, ou se o conselho toma uma decisão que está de acordo com a palavra de Deus, e você não se submete, não pense que é o pastor ou o presbítero que você está se rebelando, não.
é para com Jesus. Você vai se ver com ele, se eles estão sendo fiéis. Agora, se o pastor está exigindo algo de você que não tem nada a ver com a palavra do rei, com a palavra de Jesus, você não deve se submeter, porque é gosto dele. E aí ele manda na mulher dele, se puder, tiver condições, ou nos filhos, mas não em você. A minha opinião, ela serve para mim. Ou se você quiser abraçar, é uma questão sua. Mas eu tenho que pregar a palavra de Deus e não a minha palavra. Isso é tão sério, meus irmãos, no contexto evangélico brasileiro. Porque eu já fui em culto em que eu vi pastores lendo o texto, e o texto dizendo uma coisa, e ele disse outra, e disse assim, e é assim, enquanto eu for pastor aqui. Uma vez eu fui para uma ordenação de um colega em uma determinada igreja, e o pastor pregando, ele leu o texto lá de Timóteo, ele disse assim, não dado a muito vinho. Aí o pastor disse, nem muito, nem pouco. Enquanto eu for pastor aqui da igreja, se tomar nem que seja uma dosinha assim, está excluído. E eu disse assim, meu Deus, o cara está se colocando acima do apóstolo Paulo, da inspiração do Espírito Santo, acima do próprio Jesus. Ele é o dono da igreja, ele é o rei e não Jesus. Ele está impondo, e principalmente a vida das mulheres da igreja, porque pense numa classe que sofre nessas igrejas legalistas, nessas igrejas de homens que querem impor o seu gosto, é a classe feminina. As mulheres não podem usar joia, não podem usar isso, não podem fazer aquilo, mas os pastores podem estar com paletó de fibra, com um boto, com coisa de ouro, anel de ouro, tudo. As mulheres não. As mulheres não. Cuidado, o rei da igreja é Jesus. Caminhando para a conclusão, Jesus disse para eles, para Pedro e para eles. Eu não vou entrar aqui na questão de Pedro, da pedra lá, porque, como eu disse, eu já preguei esse texto aqui na igreja, e foram mais de 5 sermões. Infelizmente não ficou gravado, né, Giovana? Mas em outro momento eu prego sobre esse texto da pedra, não dá mais tempo aqui. Mas olha a ordem que Jesus deu aqui. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Opa! Está vendo aqui o segredo messiânico do Evangelho de Marcos? Houve aqui uma abertura dos céus, um descortinar, uma revelação, mas essa revelação não foi para todo mundo. Essa revelação, ela ainda está restrita a Pedro, como líder dos apóstolos, e aos apóstolos que estavam ali com Jesus. Eles ainda estão a caminho. Não é para todo mundo ainda. E Jesus disse, não digam a ninguém a respeito disso. Não é a hora ainda de falar que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus. Não é a hora. Sabe por quê? Porque Jesus não queria antecipar as perseguições, a sua morte. Ele não queria antecipar o julgamento. Na hora certa, Jesus está seguindo aqui o calendário do Pai, a agenda do Pai. Tudo tem um tempo, uma hora certa. E ele disse, para vocês foi revelado. Vocês estão sabendo que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou ungido, o Messias. Mas não digam nada para ninguém. Ainda não é o tempo. Mantenha segredo até a hora correta de revelar-se. Na hora correta, Jesus vai se revelar. Jesus vai deixar claro. Você lê lá no Evangelho de João, quando ele deixa isso claro para as multidões, e as multidões querem apedrejá-lo, querem matá-lo, porque ele se fez igual a Deus. Mas aqui ainda não era a hora. Deixa eu concluir aqui com algumas observações práticas para mim e para a sua vida. A primeira, você já respondeu essa pergunta, quem é Jesus? Como eu disse, essa é a pergunta das perguntas. Eu sei que você já teve muitas perguntas importantes para responder na sua vida. Concurso, vestibular, aquela pergunta do namoro, né? Quer namorar comigo?
tantas perguntas importantes, fundamentais, mas eu pergunto, você já respondeu essa aqui? E respondendo, quem é Jesus para você? Qual foi a sua resposta ou qual é a sua resposta a respeito de Jesus? Ela é uma resposta meramente humana, fruto da sua mente caída, corrupta, falível? Pense nisso. Segunda coisa, nunca esqueça que o homem só chegará a compreender quem é Jesus como fruto de uma ação divina, de Deus. Não é assentimento intelectual, não é convencimento humano, não é a força do argumento, não é. Porque se você olhar a história da igreja, você vai ver que durante a história da igreja, teólogos, filósofos, exegetas debateram e ainda hoje debatem a respeito de Jesus. E como eles estão debatendo pura e simplesmente com o seu intelecto vazio e a sua mente caída, eles não chegam a uma compreensão correta do Senhor Jesus. O homem só vai compreender quem é Jesus no dia que ao Pai achar por bem revelar a Ele. Daí nós vamos aprender que a salvação, que a regeneração, que a conversão é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem abre os olhos, é Deus quem traz luz ao entendimento, é Deus quem revela para mim e você: este Jesus que morreu na cruz é o meu filho, é o Cristo, é o Rei, é ungido. E quando vem essa revelação na nossa mente e os olhos espirituais se abrem, nós passamos a servir, a adorar, a caminhar com o Senhor Jesus. Nós somos bem-aventurados. Irmãos, para o mundo é loucura, para os grandes intelectuais aí do mundo é loucura. As pessoas zombam de Cristo. As pessoas dizem: como é que vocês acreditam num cara que morreu numa cruz? É até um personagem histórico, porque não tem como negar que Jesus existiu historicamente. Ele existiu, ele é um personagem histórico. Nós temos, existe muito mais evidências do personagem histórico Jesus de Nazaré do que de qualquer imperador romano ou de qualquer filósofo. Existe muito mais documentos, muito mais evidências arqueológicas, escriturísticas a respeito de Jesus do que a respeito de Platão, de Aristóteles, de imperadores romanos. Existe muito mais prova a respeito de Jesus. Porém, o mundo olha e diz assim: eu segui um carpinteiro, um homem que morreu numa cruz? Nada disso. Eu dedicar minha vida a um homem? E aí desdenham, zombam da pessoa de Jesus. Vocês viram aí no carnaval, no Facebook, ontem mesmo eu vi uma postagem no Facebook de um camarada colocando Jesus com trejeitos homossexuais. Zombam de Jesus. Sabe por quê? Porque não tiveram a revelação de que aquele Jesus que eles estão zombando é Deus. Mas um dia eles vão ter que assumir isso, como aquele centurião na cruz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A outra coisa, meu irmão, se você já é crente, se você já teve essa revelação na sua vida, considere-se uma pessoa feliz, bem-aventurada. Nunca esqueça, não foi você, querido, não é você, não é o seu conhecimento, não é o seu intelecto, foi Deus que na sua infinita graça, misericórdia, resolveu agir na sua vida, revelar-se a você, como fez com Pedro. Você e eu somos iguais a Pedro, do mesmo jeitinho. Pedro fedia a peixe, eu e você fedemos a outras coisas. Mas somos fracos como Pedro, limitados como Pedro. Mas louvado seja o Senhor, que um dia o Senhor abriu o nosso entendimento e nos tornou pessoas bem-aventuradas. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. No caso de Pedro, foi algo tão extraordinário na vida dele que Jesus disse: olha, você é tão bem-aventurado, Pedro,
que eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E os irmãos sabem qual é a posição que eu tenho sobre isso. Eu não tenho nenhum problema em admitir que no texto de Mateus, Pedro é a pedra. Eu não tenho nenhum problema. É claro que ele não é a pedra fundamental da igreja, a pedra angular. A pedra principal da igreja é Cristo. Cristo é a pedra. E o próprio Pedro vai dizer isso, Paulo vai dizer isso. Mas no texto de Mateus, que é controverso, eu sei que é controverso, alguns dizem que é a confissão, outros dizem que é o próprio Cristo, outros dizem que é Pedro, existe uma confusão na história, mas eu não tenho nenhum problema de ver ali Jesus honrando Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e Jesus falou em aramaico. Pedro em grego é pedrinha, como alguns pastores colocam, mas Jesus não falou em grego, Jesus falou em aramaico. Ele disse assim: eu te digo que tu és Kéfas, rocha, pedra. Ele não disse eu te digo que tu és Pedro em grego, ele disse Kéfas, rocha, e eu edificarei a minha igreja. É claro, é Jesus quem edifica, mas Jesus pegou Pedro, aquele homem simples, humilde, limitado, e transformou ele no líder dos apóstolos. Deixa eu fazer uma observação. Isso não tem nada a ver de Pedro ser papa, dizer o fundamento, nada disso, por favor. O que eu estou dizendo é que Jesus vai honrar Pedro, colocando ele como líder dos apóstolos. E é Pedro quem vai tomar a dianteira, uma vez cheio do Espírito Santo. Agora, Pedro era humano, como a gente vai ver aqui no culto da noite. Mas o ponto aqui, ele fez de Pedro uma pessoa bem-aventurada. Jesus é tão bom, meu irmão. Revela-se a gente, abre o nosso entendimento e depois ainda nos usa para a sua glória. Você se lembra quando você conheceu a Cristo? Você se lembra o que houve na sua vida, a mudança que houve na sua vida? Aí o que o Senhor faz? Revela-se a você. Usar uma expressão aqui talvez não seria muito correta, mas para você entender. Jesus pegou você, mendigo, pobre, miserável, revelou-se a você, deu um banho de loja, coloca entre os príncipes e ainda usa você para a glória dele. Você é a pessoa que privilégio. Você está aqui nessa manhã, meu irmão, você não está fazendo favor a Deus, não. Você está aqui nessa manhã por causa do favor de Deus na sua vida. Você foi privilegiado em estar aqui. Mas o outro ponto, para a gente orar, é que nesse momento aqui, nesse contexto, Jesus disse assim: fiquem calados, não diga para ninguém. Porém, nos nossos dias, nós precisamos proclamar essa verdade. Para aqueles discípulos, naquele momento, veja que depois no Evangelho de Marcos, ele vai dizer: ide por todo mundo e preguem o Evangelho, falem para toda criatura, leve a boa nova. Naquele momento ele proibiu. Hoje, essa proibição, ela não existe mais. Nós devemos levar o nome de Jesus aos 4 cantos deste mundo. E eu concluo com isso. Se você já sabe quem é Jesus, se você já teve um encontro com Jesus, se Ele na sua vida é o Cristo, você não tem dúvida de que Ele é o Filho de Deus, que Ele viveu entre nós, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele subiu ao céu, que Ele está assentado à direita do Pai, e que Ele um dia voltará para julgar vivos e mortos. Se você crê nisso, a minha pergunta é: por que você não prega Cristo para as pessoas? Por que você fala de futebol, de política, de economia, de tudo no mundo, e você não fala a respeito de Jesus? Você tem alguma dúvida? Você tem vergonha? Por que você não fala? Nós precisamos pregar mais a respeito de Jesus, levar o nome de Cristo. É claro, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O nosso dever é pregar, é falar, é ensinar. A gente sabe que quem vai abrir o coração é Deus, quem vai iluminar é Deus. Mas Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu queria desafiar você, meu irmão, se você já teve um encontro com Cristo, a você falar de Cristo para as outras pessoas. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você não precisa conhecer todos os meandros da cristologia. Não,
Você só precisa fazer como aquele cego. Eu era cego e agora eu vejo. Quem foi que lhe curou? Jesus. Foi o homem chamado Jesus. Ah, mas ele não é Deus. Para vocês pode não ser, agora para mim foi. Ele na minha vida, ele mudou minha vida. Ele transformou minha vida. Ele transformou minha vida. Como um amigo meu lá de Currais Novos fez, com uma doutora orgulhosa, esse povo assim da universidade, às vezes se acha a cocada, né? E um colega meu estava na casa de uma determinada pessoa, ela disse, olha, eu só creio na ciência, naquilo que é experimentado, naquilo que é provado, e não sei o quê, e foi argumentando, doutora, né? E o colega só ouvindo. E ele é daqueles brutão do sertão. Quando ela terminou, ele disse assim, você é doutora, né, da universidade? Disse, você só crê naquilo que você experimenta e tal? Disse assim, pois eu já experimentei Jesus Cristo, Ele faz parte da minha vida, eu sei do que eu estou falando. Você já experimentou? Se você não experimentou, você não pode dizer que Ele não existe, que Ele não é real. Você já experimentou? Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos oriente, que se revele a nós, que nos torne cada dia pessoas bem-aventuradas para a sua glória, porque nós conhecemos Jesus de Nazaré, mas não só o homem Jesus de Nazaré, mas nós cremos que aquele homem, Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé para a gente orar?